alunos, sejam bem-vindos. Vamos iniciar mais uma aula da nossa IFA. Eu sou a professora Rafaela Pinheiro, professora do componente de Educação Física, mas eu não estou sozinha, eu tenho aqui ao meu lado a professora... Hello! Aqui é a Teacher Cláudia Borges, sejam todos bem-vindos, welcome. Nós vamos dar início a mais uma aula, vamos conferir o nosso conteúdo de hoje. Esta é a aula 6 e objetos de conhecimento é linguagens e contextos, e o detalhamento é gênero jornalístico, reportagens que apresentem os deslocamentos populacionais e fluxos migratórios. Então fiquem bem atentos, vamos para mais uma aula. Let's go! Muito bem, então vocês viram aí que a gente vai falar sobre um gênero, né, da literatura, aí, o gênero jornalístico, né, e dentro do gênero jornalístico a gente vai ver um quesito super importante que é a reportagem. Então vamos entender aqui o que é gênero jornalístico, o que é reportagem, vamos ver. O que é gênero jornalístico reportagem? A reportagem é um texto informativo e investigativo que apresenta fatos com profundidade. Ela combina dados, entrevistas e narrativas para explicar temas relevantes. E aí eu já peço para vocês analisarem as figuras que a gente colocou aí na cartela, que é muito representativo da forma como essas reportagens elas são levadas ao público, né? Observem que existem diversas formas de uma reportagem chegar ao seu objetivo final, que é de informar ali o leitor, através do jornal impresso, através de um programa de TV, né, de um jornal televisivo. Nós temos também o acesso à internet. Dentro do acesso à internet, a gente pode ter as redes sociais que também são usadas, né, para apresentar essas reportagens. Nós vemos também um outro método que é o rádio, né? Muitas pessoas acompanham os noticiários, acompanham as reportagens através do rádio. Então a gente vê que esse gênero jornalístico chamado reportagem é um gênero que traz ali fatos, mas não fatos ali rasos, né? Ele traz fatos com profundidade. O que isso quer dizer? Que ele vai se aprofundar, a pessoa que está escrevendo essa reportagem vai se aprofundar, trazendo dados concretos, trazendo ali, através de entrevistas com os locais, com a população, fatos da realidade daquele cenário, ou seja, é uma informação muito mais robusta, que vai chegar ali ao destino final, que é justamente o leitor, né? O espectador, dependendo do jeito como essa reportagem vai estar sendo demonstrada, né? Então, o que vocês têm que pegar aí de informação principal? Que a reportagem é esse texto que é mais profundo, que apresenta aí muitas informações, né, e que vai trazer ali como fonte principal dados, entrevistas, narrativas para explicar determinado tema, tá certo? E dando prosseguimento ainda sobre essa mesma questão, né, o que é o gênero jornalístico, reportagem? No contexto desta aula, nós vamos explorar reportagens que abordam o tema da nossa aula de hoje, que são migrações e deslocamentos populacionais. Então, esse assunto vai ser visto dentro da nossa aula através desse gênero jornalístico reportagem. Vamos ver alguns exemplos para que a gente possa conversar um pouquinho mais a respeito deste tema. E lembre-se que eu falei para vocês aí sobre o gênero jornalístico reportagem, que ele vai pegar um determinado tema, né, professora, e se aprofundar nesse tema, né, trazendo informações super relevantes, informações verídicas, que isso é muito essencial, né, para que a informação de fato chegue ali ao leitor, ao espectador, de maneira correta, né, porque
principalmente nesse ambiente de internet, onde muitas pessoas têm acesso a tantas informações, às vezes a gente se depara com aquelas chamadas fake news, né? Onde existem ali, a informação chega, mas chega de maneira incorreta, porque a pessoa que, entre aspas, investigou aquela notícia, não investigou a fundo, de modo a trazer a informação de fato com dados concretos, com dados verdadeiros. Então, isso é um ponto de atenção também, né? Principalmente quando a gente vai buscar saber determinados assuntos, é sempre bom a gente checar a informação. Um jornal, né, uma pessoa que está escrevendo uma reportagem de maneira séria, ela sempre vai citar a fonte, né? Então, uma das formas de vocês detectarem aí se aquela informação procede ou não é verificando qual é a fonte que esse autor colocou ali dentro da reportagem. Você verificando essa fonte, você consegue saber se de fato aquela informação procede ou não procede. E aí, como eu falei, na reportagem a gente vai afunilando um tema para procurar cavar informações ali para trazer a notícia, né, essa informação de uma maneira muito mais concreta, que é o que a gente vai fazer na nossa aula, né? A nossa aula ela tem um tema que vai falar sobre deslocamentos populacionais, né? E aí, falando sobre deslocamentos populacionais, os alunos precisam, nós todos precisamos entender o que, professora? Isso mesmo. Vamos ver o que é, qual é o conceito desses deslocamentos e também as causas, não é? Vamos abordar esses dois tópicos aí na nossa aula de hoje. Então, os deslocamentos populacionais ocorrem quando grupos ou indivíduos mudam de lugar por motivos econômicos, ambientais, sociais ou políticos. E aí, nessa imagem, você pode observar, né, um barco ali cheio de pessoas, não é? Estão tentando fugir de uma situação nos seus respectivos países, fugindo para outro país, para outro local, não é? E, dentre esses motivos, nós temos econômicos, ambientais, sociais e políticos. E aí a gente pode citar dentro da nossa realidade, baseado nas notícias, nas reportagens, diversos exemplos desses deslocamentos populacionais com relação a situações econômicas, com relação a situações ambientais. Por exemplo, quando acontece né, diversos problemas aí, no caso do nosso contexto amazônico, a gente sofre muito com a seca, né, extrema, e a gente sofre muito também com as enchentes, né? E isso acaba impulsionando aquela população, aqueles indivíduos a saírem daquele lugar para procurarem uma moradia melhor, para procurarem um local que dê mais estabilidade, né, no seu cotidiano, e isso acaba forçando essas pessoas a saírem do lugar que elas estão para irem procurar um lugar melhor para viver. Isso a gente está falando aí de problemas ambientais, né, que passam ali do nosso controle. Outro exemplo também que foi falado, que a gente acabou de ler, é a questão econômica, né? Quantas pessoas procuram uma vida melhor, com muito mais qualidade de vida, com estabilidade financeira, saindo do seu lugar e indo procurar essa estabilidade financeira em outra cidade, em outro estado e, quem sabe, em outro país. Né? Falando aqui de um exemplo pessoal, eu, por exemplo, sou do interior do Amazonas, sou da cidade de Maués, e eu precisei sair da minha cidade para alçar, né, um patamar maior no sentido profissional, porque dentro do meu município eu não encontrava essa realidade. Então, isso acabou fazendo com que eu fosse obrigada, né, entre aspas, obrigada a sair de onde eu nasci para vir para a capital, para ter melhores oportunidades de trabalho, né, viver também uma realidade que, obviamente, eu estava traçando para mim naquele momento. Então, aí a gente já consegue ver alguns exemplos práticos do que pode fazer, do que pode impulsionar, do que pode motivar essas populações ou esses indivíduos a se deslocarem do local onde elas estão inseridas em busca de algo sempre melhor, né? Então, vamos continuar aí falando sobre o deslocamento populacional, né?
de conceitos e causas. Continuando, então, sobre o conceito e causa, não é, dos deslocamentos populacionais. No Brasil e na Amazônia, né, afunilando um pouquinho mais, esses movimentos estão ligados à busca por trabalho, sobrevivência e melhores condições de vida, que foi o que a teacher acabou de comentar, não é, sobre isso. Muito bem. E aí a gente vai falar também sobre a questão dos fluxos migratórios na Amazônia. Vamos ver aí o que isso quer dizer, né, dentro desse contexto da nossa aula. Sobre os fluxos migratórios na Amazônia, a realidade, os desafios que são encontrados nesse cenário é que na região amazônica, os fluxos migratórios envolvem populações ribeirinhas, indígenas, extrativistas e urbanas. Então, quando a gente afunila aqui para o nosso cenário, nosso contexto amazônico, a gente vê que essas populações aí, elas tendem, né, a sair do seu lugar de origem, geralmente para vir, percebam essa seta aí que está sempre saindo de um município, né, e indo para a capital, né, fazendo esse movimento, esse deslocamento do interior do Amazonas para a capital, com essa ideia, né, de buscar algo melhor, de buscar novas oportunidades. Exemplificando aí a minha história pessoal, como eu falei para vocês, né? Eu sou lá de Maués, nasci em Maués, me criei naquela cidade, mas eu me vi obrigada a sair dali e vir para a capital justamente para vir em busca, né, desse novo cenário, né, de uma vida mais alinhada àquilo que eu estava projetando para mim, tanto profissionalmente como pessoalmente, né? Então a gente já consegue entender aí a motivação desse deslocamento, né, dessas populações, principalmente quando fala ali de ribeirinhos, né, que tem essa necessidade de fazer esse deslocamento, até porque, voltando àquela motivação da questão ambiental, né? Os ribeirinhos geralmente estão ali, sempre envolto de natureza. A natureza geralmente ela é imprevisível, ora é muita seca e aí dificulta o acesso a mantimentos, né? Dificulta acesso a coisas básicas para a sobrevivência. E aí geralmente a pessoa precisa sair daquele lugar, né? E buscar novas melhorias ou então geralmente a cheia, né, que alcança ali esses ribeirinhos, acaba também impactando muito o cotidiano, o dia a dia dessa população, o que faz com que elas sejam impulsionadas a saírem desse lugar e a buscarem uma nova realidade, né? E tudo isso traz ali diversas consequências, né, principalmente no seu cotidiano, no seu estilo de vida, enfim, são coisas que a gente vai abordar mais ao longo da nossa aula. Então, dando continuidade, né, agora fazendo esse link, né, sobre o nosso tema e as reportagens, nós vamos continuar vendo um pouquinho mais aqui. Então, o que as reportagens revelam, né? Elas revelam como esses deslocamentos afetam o quê? O território, afetam o trabalho e a cultura local, exigindo as políticas públicas sensíveis ao contexto regional. Então, tudo isso. Como é que a gente descobre todas essas informações? Através das reportagens. Exatamente, porque o que eu falei para vocês lá no início, que as reportagens elas vão cavar a fundo todas essas informações, e a reportagem ela não vai trazer uma informação crua ali, né, pro destino final, que é o espectador, que é o leitor. Ela vai trazer também os porquês daquela movimentação estar acontecendo, daquele cenário estar daquele jeito. Então, como é que ela vai descobrir esses porquês? Através da informação da população, né, através das entrevistas, como foi falado, através de dados também, que são super importantes. E aí também essa apresentação desses dados vai vir o quê? Em formato de gráficos, né, em formato de imagens, que tudo isso vai ser analisado dentro de uma reportagem. Então, a gente já está conhecendo aqui o papel essencial desse quesito, né, da reportagem dentro do nosso cenário, para que a gente entenda melhor
onde a gente vive, quais são as possibilidades ali de explorar, né, o ambiente que a gente está vivendo de maneira consciente, obviamente. Quais são os outros lugares que a gente pode também ter como opção, né, como alternativa para que a gente consiga alcançar um determinado objetivo. Então, olha só a importância das reportagens aí para guiar a nossa vida também, né? Isso estamos falando de uma reportagem que é feita realmente no intuito de mostrar a realidade, né, que está sendo pesquisada. Lembre-se que a gente tem reportagens e reportagens, né? Como a professora comentou, nós temos as fake news também, que nos atrapalham bastante. Então, sempre procure a fonte, né, do que você está pesquisando, do que você está lendo. E vamos continuar um pouquinho mais, não é, sobre esse nosso tema. Vamos agora falar um pouquinho sobre o mundo do trabalho, né? E essa relação com deslocamentos. Então, as migrações estão diretamente ligadas ao mundo do trabalho. Então, como a Titi já falou, essa foi uma realidade para ela. Então, muitos migrantes buscam oportunidades em áreas como agricultura, construção civil, comércio informal e serviços. Muito bem, e a reportagem jornalística, ela ajuda a entender essas dinâmicas e seus impactos sociais, que é aquilo que eu falei para vocês, né? Ela nunca vai direcionar apenas para aquilo, para apresentar aquela informação de maneira crua. Ela vai se aprofundar, né? E ver outras vertentes, outras questões ali que podem influenciar naquele contexto. Então, por isso que é sempre bom a gente estar atento a essas reportagens, independente da forma como ela vai estar sendo apresentada, é muito bom a gente notar cada aspecto que está sendo apresentado ali para que a gente consiga entender o contexto e consiga avaliar além daquilo que a gente está vendo, né? A gente tem que saber interpretar todas essas situações para que de fato isso possa ter um efeito positivo, né, na informação que a gente está recebendo, e essa informação possa impactar positivamente na nossa vida, na nossa tomada de decisão, porque se você vê uma reportagem dizendo que aquele lugar está ruim, está difícil, obviamente você não vai querer ir para lá, né? E se a outra reportagem diz que aquele lugar tem muitas oportunidades, isso vai te chamar a atenção. Mas aí você precisa entender se aquele chamar de atenção realmente vale a pena, né? Se realmente é aquilo que está sendo apresentado é o que está acontecendo. Tá bom? Muito bem. Bem, dando continuidade, né? Vamos falar um pouquinho a respeito da questão do trabalho e voltados para essas áreas econômicas, né? Vamos ver um pouquinho da economia, da bioeconomia, esse conceito, essa relação sobre esse tema. Bioeconomia. Conceito e relação com os povos da Amazônia. A bioeconomia valoriza o uso sustentável dos recursos naturais com protagonismo das comunidades locais. Reportagens sobre bioeconomia mostram como os povos amazônicos desenvolvem soluções inovadoras, respeitando a floresta e gerando renda. A bioeconomia na Amazônia é um modelo econômico que utiliza os recursos da biodiversidade da floresta, combinando conhecimentos tradicionais e tecnologia, para gerar produtos e serviços de forma sustentável. O objetivo é manter a floresta em pé, promovendo a inclusão social, emprego e renda para comunidades locais, ao mesmo tempo em que se desenvolve uma indústria de baixo carbono com produtos como alimentos, medicamentos, cosméticos e biocombustíveis. Bem, então vocês puderam acompanhar aí alguns exemplos da bioeconomia. Então vamos falar um pouquinho mais a respeito de cada um desses tópicos que vocês viram, aí as imagens maravilhosas. Essa última aí eu já queria para mim, algumas daquelas guloseimas maravilhosas. Cupuaçu, né? Delícia, né, para você? Que delícia, gente. O primeiro tópico que a gente vai analisar aqui com vocês é a valorização da biodiversidade. Então, a exploração dos recursos da floresta é feita de que forma? De forma sustentável. Então, que é aquela que respeita os conhecimentos dos povos tradicionais e também os povos indígenas.
E também a gente viu aí sobre a questão da inovação e da tecnologia, né, que são justamente empregadas nesses processos industriais, né, de biotecnologia e engenharia genética, para transformar a biodiversidade em produtos. E aí a gente vê a questão do o cupuaçu sendo usado, né, muita tecnologia para utilizar esse fruto que geralmente a gente conhece mais no ramo culinário, né, a gente usa mais no ramo culinário, né, fazendo ali os sucos, as geleias, enfim. Mas a biotecnologia ela vem justamente para trazer mais possibilidades de exploração sustentável, né, de exploração consciente desse fruto para daqui para ali se transforma em shampoo, se transforma em Cremes. sabonete, em creme para cuidar da nossa beleza, né? Em perfume. Então, são aí diversas possibilidades que a biotecnologia pode acrescentar ali e expandir, né, esse cenário aí, trazendo muito mais possibilidades para as pessoas conseguirem trabalhar, né, dentro desse setor. Sim. Vamos ver ainda os produtos e mercados. Bom, esses produtos e mercados geram uma variedade de produtos, como é o que a gente acabou de comentar aqui, como os alimentos, né, que a gente viu o açaí também, o tucumã, os insumos para os fármacos, né, como a gente comentou também, remédios, medicamentos, cosméticos e ainda bioplásticos. E aí acaba impactando também no desenvolvimento local de onde tudo isso está acontecendo, né? Então a bioeconomia ela cria novas oportunidades de renda, de emprego, fortalecendo as comunidades locais, evitando que haja o quê? Esse deslocamento, né? Essa obrigatoriedade das pessoas saírem do lugar de onde elas estão para irem em busca de uma vida melhor em outros locais, porque isso abre um leque de possibilidades, aumentando ali, né, a chance dessa pessoa permanecer, né, dentro da sua cidade, porque às vezes a pessoa gosta de estar ali, né, já tem um vínculo emocional com as pessoas, e aí às vezes se vê ali obrigado de fato a sair daquele lugar mesmo não querendo. E aí no caso da bioeconomia acaba gerando essa possibilidade da pessoa estar ali trabalhando com frutos amazônicos, né, diversas possibilidades e ganhando, obviamente, o seu dinheiro, né, tendo a sua renda, e aí a pessoa fica mais tranquila para ficar onde está, onde quer estar de fato, né? Com certeza. Então, tudo isso, né, gera o desenvolvimento local. Então, você não tem que migrar, sair do seu localzinho, do seu cantinho, né, para poder ir em busca de novas oportunidades, já que elas estão bem aí às suas mãos. E vamos continuar um pouquinho mais, não é? Vamos agora comentar sobre as reportagens como fonte de pesquisa e análise crítica. Então, olha só, análise crítica é muito importante. Então, leio aqui junto comigo, me acompanhe. Então, ao ler reportagens, desenvolvemos habilidades de interpretação, análise e reflexão. Elas nos ajudam a compreender o papel dos povos amazônicos como agentes do desenvolvimento socioambiental, conectando a linguagem jornalística com a realidade local. Lembrando que a gente está falando de uma reportagem realmente bem embasada, que procura mostrar a realidade, né, que está sendo proposta. As linguagens verbais e não verbais nas reportagens. Vamos ver um pouquinho mais sobre isso. Agora, as reportagens usam os textos, imagens, gráficos e vídeos para comunicar. A gente viu no nosso comecinho da aula, não é? Então, a leitura crítica envolve observar como esses elementos se articulam para construir sentidos. Então, em inglês também é possível você identificar esse vocabulário específico sobre migração e trabalho. Só observando aí as nossas imagens, né? Nós temos aí imagens que representam o trabalho no campo, certo? E ali também exemplos de gráficos, né? Que são linguagens não verbais, que utilizam informações importantes, né? Transformadas em gráficos. E por falar também, né, nesse vocabulário de inglês, a gente vai ver aqui algumas palavras relacionadas a esse fluxo migratório, migração. Então, vamos ver a primeira palavra, que é migration.
migration, que é realmente a palavra migração. Palavra cognata que é parecida, não é? Migration. A próxima é policy, que é política. Então, se os governos não utilizam a política, não é, para dar um bom embasamento, né, uma estrutura melhor a essas comunidades, para que elas não precisem fazer a migration, né, isso já é muito bom, é um ponto positivo. Deportation, também deportação, que é também uma outra realidade que acontece, né? Nós estamos vendo muito aí dos Estados Unidos, né, que estão vendo pessoas que moravam lá há muitos anos sendo deportadas, né? Estão montando para os seus países de origem. Border, né, que é a fronteira, border. E ainda uma outra palavra relacionada a este, né, nosso tema, é refugee, né, refugiado, refugiados. Como naquela imagem do barco que vocês viram, várias pessoas, né, se refugiando para outros países, outros locais, fugindo de situações, né, dos seus próprios países, né, como guerras, fome e outras, né, outros fatores, infelizmente. Muito bem. E aí a gente vai fazer um link desse movimento, né, com a educação física. Vamos ver aqui a educação física e os deslocamentos corporais. O que isso tem a ver? Qual é o sentido, né, de trazer a educação física também para esse cenário? A educação física contribui para entender os deslocamentos como práticas corporais, através das caminhadas, travessias, mudanças de território, envolve esforço físico, adaptação e resistência. O corpo também é linguagem e memória desses movimentos. Então, quando a gente fala desses deslocamentos, a gente fala de diversos fatores, né, como a gente já viu durante a nossa aula, mas todo esse deslocamento, ele também traz esse esforço corporal, né? Quando você vai, principalmente aqui no contexto amazônico, que os rios são as nossas estradas, a pessoa, para se locomover nos rios, ela precisa geralmente fazer o quê? Remar, né, utilizar o barco. Então aí ela está utilizando o seu corpo em movimento para também tornar possível esse deslocamento. Quando você chega num local diferente, né, quando você vai, por exemplo, você migra para uma outra cidade, um outro estado, para você conhecer esse local, ter as informações a respeito desse local, geralmente você faz o quê, ó? Você caminha para você conhecer aquele território, né? Saber onde tem lojas, onde tem mercados, né? Onde tem as informações necessárias para você viver ali no seu cotidiano, se adaptar bem. Mas quando a gente fala de deslocamento, a gente fala também de uma outra questão, que é a questão emocional, que também está muito ligada nesse contexto. E a educação física, ela trabalha não só o físico, mas também, ó, a mente. Então, quando você parte para uma mudança tão drástica, tão brusca como essa, você precisa estar com a sua mente bem trabalhada, o seu emocional equilibrado, para que você consiga enfrentar esses desafios de uma maneira muito positiva, porque imagina, você vai estar num local diferente, com pessoas diferentes. Muitas vezes você faz todo esse trajeto, às vezes sozinha, então você precisa estar não só com o seu físico preparado para essa nova jornada, né, mas também com o seu emocional bem equilibrado para você suportar todo esse cenário, esse novo cenário, porque mudança é sempre difícil, né, é desafiador, e a gente precisa estar preparado para isso. Então, a educação física, ela traz justamente esse sentido, né, de preparar não só o corpo, mas também a mente da pessoa que passa por todo esse processo. Ok? Bem, finalizando, né, nossa conclusão aqui sobre esses aspectos que nós vimos hoje, nós temos aqui a migração, trabalho e Amazônia, leitura crítica e cidadania. Então, vamos analisar reportagens sobre deslocamentos e trabalho. Nós desenvolvemos o quê? A consciência crítica sobre os desafios e potenciais da Amazônia. Então, vários, não é? A linguagem jornalística nos ajuda a valorizar os povos da floresta como protagonistas do desenvolvimento sustentável. Então, eu espero que vocês tenham acompanhado bem a nossa aula de hoje. Muito bem, então a gente fica por aqui. Desejamos a vocês ótimos estudos.